Eu vou explicar, dar a vocês informações do dia a dia, como esse roteiro foi montado, e a Butterfly trabalha com uma excelente operadora local, ganhou por vários anos como prêmios e títulos como a melhor operadora de turismo da Índia, a Sai Voyage. Foi quem, com muito cuidado, preparou esse roteiro para a Butterfly e, em consequência, para vocês também. Então, saibam que desde a primeira ideia de se montar uma viagem para esse país tão especial, eles têm e tiveram um cuidado muito esmerado, muito cuidadoso, porque já lidam com grupos brasileiros há muitos anos, então sabem já dos nossos gostos, o que a gente busca na Índia. E, em especial, eu acabei de vir da Índia, né? Eu fui passar trabalhando o Réveillon lá, e nesse roteiro que eu fiz agora, a gente não tem esse enfoque espiritual, o que eu acho muito importante na Índia, né? Era uma viagem essencialmente turística. E eu sei, e por um acaso, por exemplo, a minha mãe estava nesse grupo comigo, e ela gostou muito da viagem, amou a viagem, mas ela disse: faltou a mim essa questão da espiritualidade que eu achei que fôssemos ver mais, né? Então, esse roteiro, né, também tem algo a mais, também tem um diferencial, que é poder dar a vocês a oportunidade de, através de algumas visitas, ter essa visão do que a gente imagina. Eu sofri muito para aprender isso, que a imagem que o mundo faz da Índia não é exatamente a imagem verdadeira do país, né? Lá as pessoas não levitam, não flutuam, não é? Porém, é muito importante também conhecer o lado da espiritualidade daquele país, tá? Então, eu vou começar explicando algumas coisas. A operadora local também mandou para a Butterfly um vídeo que é muito ilustrativo do que vamos explicar aqui. Então, infelizmente, a gente não tem ainda um voo direto do Brasil para a Índia, né? Então, toda vez que se vai à Índia, a gente tem que voar primeiro para uma outra cidade, onde se faz uma conexão para a Índia. Na Índia, nós temos dois polos aeroviários muito importantes: Delhi, a capital, e Mumbai, né? Bombaim, a antiga Bombaim. São os dois grandes aeroportos. A Índia tem muitos aeroportos, tem uma malha aérea muito vasta, porém complicada, eu vou explicar depois, e são 4 os grandes aeroportos do país, sendo que o maior é Delhi e o segundo mais movimentado é Mumbai. Então, vai-se a São Paulo, primeiro, da onde se embarca pela companhia aérea Emirates Airlines, para fazer um voo direto, aí sim direto, de São Paulo para Dubai. Decolando do aeroporto de Guarulhos, né, vão decolar na maior aeronave comercial do mundo, um A380. Né? Até a pandemia, São Paulo e Rio embarcavam e voavam com uma dessas aeronaves. E agora, apenas recentemente, o Rio passou a também utilizar essa aeronave, que é a maior do mundo. Então, são 14 horas, eu fiz agora 14 horas e 15 minutos, um voo direto até Dubai, mas muito confortável, serviço de bordo muito bom, e chega-se a Dubai, onde vamos fazer uma conexão. Como o nosso destino final é Delhi, né? Então, embarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos com destino a Delhi. A gente aqui do Brasil já despacha as nossas malas para a Índia. Tá? Então, isso quer dizer que ao chegarmos a Dubai, estaremos em conexão. Mas a gente não vai à sala de embarque recolher bagagem, o que ajuda muito. É muito melhor isso, né? Facilita bastante. Então, a gente já sai do Brasil com 2 cartões de embarque, um que a gente usa ainda em Guarulhos, São Paulo, Dubai, e o cartão de embarque já para o dia seguinte, Dubai, Delhi. A Emirates é talvez a companhia mais indicada para se fazer uma viagem à Índia, pelo fato de que no dia seguinte, de Dubai a Delhi, nós temos apenas 3 horas de voo.
é o local da onde se faz, a cidade da onde se faz uma conexão mais próxima da Índia. A respeito de horários, então, nós temos em relação ao Brasil um fuso horário de 7 horas. Quando é meio-dia em Brasília, já são 7 horas da noite em Delhi, já são 7 horas da noite em Dubai e 20 horas e 30 minutos em Delhi. Toda a Índia se encontra numa faixa vertical no mesmo fuso horário. Quer dizer que assim que a gente chega à Índia, a gente acerta os relógios e já não muda mais esse relógio. Então, fuso horário do Brasil para Dubai, 7 horas. Do Brasil para a Índia, para toda a Índia, 8 horas e 30 minutos. A gente está à frente deles, né? Chegamos a Delhi, Aeroporto Internacional Indira Gandhi. Diga. Uma perguntinha. Nós vamos estar em conexão, mas de qualquer maneira, Dubai, se eu não me engano, pede visto para Não, também, né? Brasileiro não mais. Já há muitos anos, não mais. Mas foi ótima a sua pergunta. Antes de embarcarmos em São Paulo, a gente vai precisar de visto para a Índia. Ok? Isso é muito importante. Brasileiros ainda precisam de visto para a Índia. Tá? E agora, de algum tempo para cá, de 3 anos para cá, de uma forma bem mais moderna, um e-visa, um visto eletrônico. Né? Mas é muito importante ter este visto. Obrigatoriamente pela companhia aérea, este visto tem que ser impresso e o procedimento é fácil, né? Agora tem uma amiga que recentemente tirou o visto para a Índia, não levou uma semana, né? Agora, o que a gente precisa fazer? Preencher um formulário e mandar cópias de documentos como, por exemplo, muito importante, certificado de vacinação contra a febre amarela. É obrigatório para tirar o visto. Entende-se que todo mundo que chega lá já tem um visto. É muito difícil, antigamente fazíamos isso, mas é muito difícil deixar para tirar um visto quando se chega à Índia. Então, essa primeira verificação de que a pessoa tem o certificado de vacinação da febre amarela é feita mesmo pelo consulado, porque inclusive, senão, não emitem o visto. É importante. Todo esse grupo que esteve comigo agora, recentemente, eram 20 pessoas. Durante a viagem, em nenhuma situação foi solicitado a nenhum deles que apresentasse lá o visto da febre amarela, mas já tinham feito isso aqui no Brasil. Então, isso é muito importante. A gente preenche um formulário que é muito rápido, de solicitação de visto, manda cópia do passaporte e do certificado da vacinação da febre amarela e eles emitem o visto. Tá? Isso é muito tranquilo. A gente precisa de visto para a Índia, a gente não precisa mais de visto para os Emirados Árabes Unidos, né? Onde nós vamos estar em Dubai. Cheguei a Delhi, eu vou, então, diretamente ao Aeroporto Internacional Indira Gandhi, eu vou diretamente para o hotel, é de uma cadeia francesa muito boa, um hotel excelente, Hotel Le Méridien. E chegando, então, recepção e traslado para acomodação no hotel. Esse hotel se encontra no que a gente entende como Nova Delhi. Tá? Os indianos na Índia chamam Delhi, mas a gente tem claramente uma divisão geográfica da cidade. A gente entende, quando está lá, o que seja a parte velha da cidade, o que é a parte nova da cidade. Porém, a título de interesses da cidade, a gente pode, como aqui no terceiro dia, dividir a cidade em 2 partes, a antiga e a nova. Então, isso quer dizer que no dia 3, a gente tem todo um dia dedicado a conhecer a cidade de Delhi, e aqui, logicamente, o roteiro menciona algumas das coisas mais importantes, como o Rajghat, local de cremação de Mahatma Gandhi. Sabem que o hindu ele não é enterrado, ele é cremado, né? Apenas algumas situações muito excepcionais a pessoa é enterrada, senão é hindu, é cremado. O Forte Vermelho, né? Visita externa, porque apesar de ser um forte histórico muito importante, é o local onde está lotado o exército indiano. Jama Masjid é a maior mesquita de todo o país, mesquita da Índia. E quando se diz isso, para quem já viajou para países como o Marrocos, a Tunísia, o Egito, Oman, então conhecem outras lindas mesquitas. Ela é diferente,
porque a gente não tem uma sala interna com grande lustre, com um tapete maravilhoso, não. Mas quando se diz que ela seja a maior mesquita da Índia, e é porque no seu pátio interno, ela tem a maior capacidade do país de acomodar um número maior de homens que ali vão para rezar. Eu lembro que apesar de que a gente esteja falando de um país, a Índia, onde 80% da população seja hindu, o maior monumento e o mais importante monumento da cidade de Delhi seja uma mesquita. Né? Então, por isso, muitos muçulmanos que moram na cidade se dirigem para ali para rezar. O túmulo de Humayun, depois quando agora passarmos o vídeo com essas imagens, eu vou dizer o que seja cada um deles. Um dos edifícios mais lindos, considerados das construções mais lindas de Delhi, o túmulo de Humayun, que foi procedente do Taj Mahal. Ele foi construído 60 anos antes do Taj Mahal. E dizem que esse edifício foi o que fez com que o desenho do Taj Mahal, a imagem do Taj Mahal, tenha sido construído como hoje a gente conhece, tendo este túmulo de Humayun como inspiração. Então, isso seria a parte velha de Delhi. Né? A estrutura da cidade antiga de Delhi é mesmo como ainda uma cidade medieval, ruas muito estreitas, mercados, e todos esses primeiros monumentos mencionados aqui se encontram na parte velha da cidade, ou Old Delhi, cidade velha. Já na parte nova, veremos um dos maiores símbolos da cidade de Delhi, a Porta da Índia, que é como um arco do triunfo, e também o bairro governamental, onde o nosso hotel fica muito próximo. O bairro governamental, o Palácio do Presidente, o Parlamento e o monumento que eu acho mais lindo em Delhi se chama Qutub Minar, um minarete também muçulmano. Né? E ali a história, não é lenda, a história diz que nesse local, porque o Qutub Minar se encontra num sítio arqueológico chamado Mehrauli, 14 pequenas mesquitas foram destruídas para se construir esse grande minarete. É um grande símbolo da cidade de Delhi. Então, Tassiano, eu vou pedir agora que você, por favor, passe. O que é minarete? Minarete é uma torre característica das construções muçulmanas. Eu vou mostrar aqui quando aparecer. Então, Delhi, coração da Índia. Aqui começam as imagens. Essa primeira imagem é o local de cremação de Mahatma Gandhi, né? A chama eterna, e o local onde estava a pira, né? Que então foi acesa para cremar Mahatma Gandhi, um dos grandes líderes do país. Aqui imagens do Forte Vermelho, esse que é a sede do exército na cidade de Delhi. A bandeira da Índia. Isso é um minarete, essa torre. Essa aqui são as cúpulas da Jama Masjid, a maior mesquita do país. Minarete são as torres. Esse é um edifício que dizem que, baseado nele, se construiu o Taj Mahal, chama-se a Tumba de Humayun. Olhem que maravilha isso. Sempre, geralmente, num complexo de jardins. Esse é o portão da Índia, né, como eu disse, como um arco do triunfo, em homenagem a todos os membros do exército indiano em todas as guerras. E o centro administrativo, Palácio do Presidente, Parlamento. Isso é muito próximo do nosso hotel, o Le Meridiano. Aqui eu não sei exatamente o que seja, o que tentou ser essa foto, mas isso é um minarete, isso chama-se Qutub Minar. Então, um minarete muçulmano. Tá? Ok, Tassiano, obrigado. Bem, então, a partir da capital do país, por uma rodovia principal muito boa, uma rodovia com pedágio, com excelente infraestrutura, nós vamos seguir a sudeste da cidade de Delhi. Esse trecho rodoviário de Delhi a Agra tem
na sua totalidade, cerca de 270 quilômetros, por uma estrada muito boa. Mas, logicamente, a gente vai fazendo paradas técnicas, vamos parar para café, para toalete e tudo isso, né? Nesse caminho, nós vamos a 2 cidades históricas muito importantes. E aí já entra este algo a mais ligado à espiritualidade em relação a 2 visitas na Índia, Mathura e Vrindavan. Na cidade de Mathura, nós temos, tanto Mathura como Vrindavan, nós temos essas 2 cidades ligadas diretamente à figura de um Deus, o Deus Krishna. Deus Krishna, que é o Deus do amor, né? É uma imagem muito linda, vamos ver depois imagens desse Deus Krishna, o Deus do amor. Dizem que ele nasceu em Mathura e passou toda a sua infância em Vrindavan. Então, todos os deuses principais, bom, no panteão hindu, nós temos 3 deuses principais. Brahma, quem construiu, né? Brahma, o criador do universo. Vishnu, o mantenedor, quem mantém o universo. E Shiva, o destruidor e reconstrutor do universo. Então, esses são os 3 deuses, Brahma, Vishnu e Shiva, os 3 deuses que ocupam o pódio, vamos dizer, né? São os 3 principais deuses, mas abaixo desses, muitos deuses. Um deles é o Deus Krishna, que tem a sua imagem ligada às cidades de Mathura e Vrindavan. Então, isso quer dizer que, não a totalidade, mas a grande maioria dos templos e locais de oração nestas 2 cidades sejam dedicados a este Deus que é muito querido, né? Então, Deus do amor. E os deuses sempre são representados ou pela sua porção feminina ou por uma imagem feminina que o complete. Então, isso quer dizer que quase todos os deuses principais têm uma esposa. E a esposa do Deus Krishna chama-se Radha. Então, por isso, muitos, inclusive aqui se menciona também o nome de alguns templos que tenham as imagens como os deuses principais de Radha, o nome da mulher sempre vem antes, Radha e Krishna. Tá? Interessante também, então, aqui nesse dia, o 4º dia, prevê-se a chegada tanto a Mathura como a Vrindavan. Vrindavan é um distrito de Mathura, é uma cidade menor, mas a visita a alguns templos que são dedicados a esses 2 deuses, porque Radha também é uma deusa. E interessante a respeito de Vrindavan, ela é conhecida como a cidade das viúvas, porque algo que nos parece absurdo e é tão diferente da nossa cultura, a mulher na Índia, quando ela casa, ela deixa de fazer parte da sua família e ela passa a integrar a família do marido. Esse marido é a figura mais importante da vida dela, né? A ponto dela deixar a sua família. Então, ela deixa os pais, ela deixa os irmãos, ela deixa a casa da família e passa a viver na casa do esposo, na casa do marido. O que eu vou dizer agora, graças a Deus, acontece já bastante raramente, mas antigamente era muito comum que uma mulher, quando ficava viúva, ela cometia o suicídio na pira funerária do seu marido. Porque, na verdade, gente, cultura, a gente tem que entender e tem que ter a informação, mas não precisa concordar. Né? Qual seria a mulher que faria isso no Brasil? Graças a Deus, nenhuma. Né? Mas, né, num país como a Índia, onde algumas ideias são ainda tão arraigadas, e quando eu digo isso, não é em Delhi, não é em Mumbai, mas nas aldeias, nas vilas do interior pequenas, era muito comum. Então, em 1947, a Constituição indiana proibiu oficialmente que a mulher cometa o suicídio por achar que a sua vida não tem mais nenhum sentido com a morte do marido. Então, algumas mulheres começaram, isso foi aleatório, não houve
como talvez apenas pelo fato de que Krishna seja o Deus do amor, começaram a se dirigir para Vrindavan. Nós temos hoje cerca de 40 mil viúvas em Vrindavan. E porque elas perdem o sentido da sua existência, entre aspas, pelo amor de Deus, eu não concordo com isso absolutamente, mas eu estou falando de uma cultura, né? E por isso, perdendo essa importância na sua própria família, que não é a sua original, e sim do marido, ela perde a função dentro de casa e dentro da família. Então nós temos muitos centros de acolhimento às viúvas em Vrindavan. Esta é a cidade onde Krishna passou a sua infância e também conhecida como a cidade das viúvas. São muitos os reformatórios, os locais onde elas vão, né, até morrer, né? E essa cidade fica às margens de um rio, que é afluente do rio Ganges, o rio Yamuna, que também é um rio sagrado, né? E as viúvas na Índia, elas são, visualmente já se pode mais ou menos prever que aquela mulher seja uma viúva, porque elas só usam branco, né? O negro não é a cor do luto na Índia, sim o branco. Então elas passam a usar apenas roupas dessa cor em Vrindavan. Ao final deste dia, nós chegamos à cidade de Agra, que é então a cidade que se encontra num estado chamado Uttar Pradesh, porque até então Delhi é como um distrito federal. Mathura e Vrindavan, assim como Agra, já se encontram no estado chamado Uttar Pradesh, quer dizer a província superior. E chegando a essa cidade, nós vamos para um hotel de uma cadeia hoteleira indiana chamada ITC, e Agra era a capital da dinastia dos Mugóis. Nós chamamos de Mongóis, que são descendentes de Gengis Khan. Então, como desbravadores, eles vieram de leste, invadindo toda a região da Ásia Menor, até chegar à Índia, e se estabeleceram em várias dinastias na cidade de Agra. Então, esse hotel ITC dos Mugóis, ITC Mughal, é em relação a essa dinastia. Excelente hotel, muito bom hotel, sem dúvida o melhor hotel de Agra, um hotel maravilhoso. Então vou pedir a você, Tassiano, que siga agora, antes de aqui as viúvas num festival. Então essas são mulheres viúvas na cidade de Vrindavan, participando de um festival que vai acontecer agora em março, chamado Holi, o Festival das Cores, quando jogam esses pigmentos coloridos, vem até a menina, né, a senhora com o rosto todo cheio de cores, as roupas também, sempre roupas muito coloridas. Então agora em março eles vão celebrar esse Festival das Cores, que quer dizer o renascimento, o desabrochar das cores. Por favor, Tassiano, obrigado. Holi em Vrindavan. Isso são festivais, imagens de festivais na cidade de Vrindavan. Holi. Isso é um templo maior, um desses templos dedicado a Krishna e Radha. Vamos ver melhor agora a imagem do Deus Krishna. Aqui Deus Krishna com a sua esposa Radha dançando. É muito difícil identificar, assim seria fácil. Geralmente Krishna é representado com a cor azul, e a gente acaba buscando um elemento que seja mais característico de cada um desses deuses, porque eles são representados de forma, às vezes, muito difíceis de serem identificados. Então, o Deus Krishna sempre tem uma pena de pavão na cabeça, isso é o símbolo máximo dele, ou também uma flauta transversa. Então, quando ele é representado
Aqui, por exemplo, é Krishna como um dançarino. E quando ele está com a flauta transversa, é Krishna como vaqueiro. Porque ele, através do som da sua flauta, ele faz com que as mulheres, encanta as mulheres que dançam para eles, e os animais se aproximam de Krishna. Então, esse é o Deus do amor, Krishna, dançando com a sua esposa Radha. Uma senhora em roupas típicas do estado de Uttar Pradesh, Krishna e Radha. Krishna à esquerda, Radha à direita. Aqui, Mathura e Vrindavan. Todas essas escadarias, agora por favor pode parar, Tassiano. Todas essas escadarias que trazem até os rios são escadarias sagradas, chamadas de ghats, aonde as pessoas, aqui, obrigado, Tassiano, aonde as pessoas pela manhã vêm participar de um banho ritualístico. Não é tomar banho como eu tomo pela manhã, antes de sair, né? É um banho ritual. Então, em toda cidade sagrada na Índia, e para eles a presença do rio, se não é um rio, é um estanque, né? É algo que tenha a presença, que faça com que tenha a presença da água ali, mas aqui é um rio verdadeiro, rio Yamuna. Então, para eles isso é muito importante, a água que purifica, a água que lava, né? Então, sempre muito importante nas cidades sagradas a presença de um rio ou de um lago, mesmo que seja artificial. Se originalmente naquela região não tinha um lago, constrói-se ou um estanque, né, que é construído para se ter essa presença da água junto à cidade. E essas escadarias chamam-se ghats. Toda manhã, as pessoas se dirigem a essas escadarias para uma primeira prece, para uma primeira oração, e é um banho ritualístico. Tomam um banho nas águas desses rios sagrados. E durante isso, é interessante ver, eles fazem algo que é oferecer água ao rio, né? Como algo vivo, porque para eles é vivo, e o rio mais sagrado para o hinduísmo chama-se Ganges, que é a representação de uma deusa, Ganga. Então, quando eu jogo água ao rio, eu estou quase que dando água a uma deusa, eu estou alimentando esta deusa. Então, toda manhã eles se dirigem a esses locais para fazer o seu banho ritualístico. Durante ele fazem preces, fazem orações, pedem, né, para mais um dia que começa, e ao final da tarde, início da noite, voltam a esses mesmos locais sagrados para fazerem uma segunda cerimônia religiosa chamada Arti, que é a cerimônia do fogo. Nós temos muitos simbolismos no hinduísmo, e o fogo que queima as energias, né? Então, acendendo as piras, acendendo as tochas, a gente queima a energia daquele dia. No dia seguinte, volta todo mundo ao rio de novo para o banho ritualístico e para acabar mais um dia. Isso se repete em todas as cidades sagradas, como são Mathura e Vrindavan. Obrigado, Tassiano. E a partir daí, então, como já sabem, ao final do dia chegamos a Agra. As próximas imagens serão de Agra, aonde se encontra o maior símbolo do país, o Taj Mahal. Taj Mahal é o branco. Isso aqui, o Taj Mahal se encontra num complexo e tem 4 portões. Os 4 portões são vermelhos de entrada a este complexo do edifício em mármore branco Taj Mahal. Outras coisas vão... Aqui o rio Yamuna. A imagem clássica do Taj Mahal, foto tirada de frente a ele. Pode parar, por favor, Tassiano. Marcelo, Oi. é imponente o Taj Mahal mesmo? Muito. Uma coisa que você vê, às vezes, vai interessante, é muito interessante a sua pergunta, Luciane, porque a gente já viu tantas imagens do Taj Mahal, né? São tantas vezes que a gente vê essa imagem, né? Se a gente pesquisa, por exemplo, no Google, na internet, mas é inexplicável chegar ali. E muito interessante que alguém tenha dito, é o branco, porque o Taj Mahal é considerado como sendo o maior símbolo que represente o amor no mundo. É uma das maravilhas do mundo, o Taj Mahal. E, logicamente, existe uma história, né, por trás disso.
Existia um rei chamado Shah Jahan, que tinha 4 esposas. Como ele era muçulmano, sabem que os muçulmanos até hoje é assim, eles podem ter 4 mulheres, né? É muito interessante que a primeira mulher não é mais importante que a 4ª. E a primeira mulher tem que aceitar a 2ª, a 3ª e a última. E ele tem que ter capacidade financeira de dar à 4ª a mesma coisa que dá à 1ª, a 2ª e a 3ª. Se a primeira disser não aceito, ele não terá nenhuma 2ª, tampouco a 3ª ou a 4ª. Se a 3ª diz não quero outra, ele para em 3. Mas o muçulmano ainda pode fazer assim. Então, quando a sua 4ª esposa, que era a mais nova, deu à luz o 14º filho, dando a ele o 14º filho, ela morreu no parto. E dizem que, apesar de que ela não fosse a preferida, ele tinha muito carinho por ela, tinha muito amor por ela. Ele ficou muito chocado pela perda da mulher durante o parto. Então ele resolve construir um mausoléu, porque isso nada mais é do que um mausoléu, né? É um dos mais representativos mausoléus no mundo. Então, e tem uma estrutura arquitetônica muito... A gente aqui, a árvore cobre um pouco o edifício da direita, mas eu estou aqui exatamente em frente ao Taj Mahal. À esquerda eu tenho uma mesquita, do lado oposto à direita eu tenho um edifício que foi mais construído até para fazer uma contraposição ao da esquerda, porque ele servia de hospedaria, pois não? Você visita dentro dele? Dentro dele, eu vou aqui à frente, tá? Ele não tem nada dentro, tá? Vai-se apenas a esta portinha aqui, aonde tem no interior a réplica de 2 túmulos. Tá? Os originais estão enterrados embaixo. A gente, quando entra, não vê os 2 túmulos originais. Eles estão lá. Os túmulos existem, estão aqui dentro, mas num piso abaixo, num nível abaixo. A gente não chega lá. Mas pode-se subir, tanto aqui como aqui. Nós temos escadas que nos levam até essa plataforma, porque o edifício não é construído no piso do chão, do jardim, ao nível do jardim, e sim acima, e pode-se entrar para se visitar 2 réplicas. Tá? Mas não tem um grande lustre, não tem tapetes, não tem móveis, não tem nada disso, é só isso. Não, mas a beleza... Entre aspas. São os desenhos. Exatamente. E agora, não falei ainda porque vai aparecer agora, porém, o interessante, mais interessante, gente, essa construção levou anos para ser construída. Existe próxima de Agra, uma cidade onde tem as pedreiras da onde esse mármore foi levado, né, para se construir o Taj Mahal. Levou anos. E é interessante saber também, eu estou olhando o Taj Mahal assim que eu passo por um dos portões vermelhos, tá? Ele fica à nossa frente. E é muito interessante que ele vai surgindo na nossa imagem à medida que a gente se aproxima de um desses portões de entrada, o de frente para ele, né? Tem 2 portões laterais também. Então, aquela imagem que é mais escura vai ganhando vida à medida que eu me aproximo dele, ele vai como que surgindo à minha frente, né? E atrás dele, se eu subo e dou a volta pela esquerda ou direita e vou atrás do Taj Mahal, eu chego na parte superior, onde o rio Yamuna está atrás. E eu posso ver na outra margem do rio já um jardim onde ele preparava. A gente pode ver o limite da construção, porque esse rei, o Shah Jahan, ele tinha a ideia de construir um segundo Taj Mahal. Era esse para sua esposa, e ele já queria deixar construído o seu mausoléu. E se isso teria acontecido, nós hoje teríamos dois desses edifícios, um branco para ela e um negro para ele da outra margem do rio. Mas isso não aconteceu. A gente sabe que não existe um segundo Taj Mahal, né? Ok, Tassiano, por favor. Então, a representação do Jardim do Paraíso e um outro
edifício muito importante na cidade de Agra, que é o Forte Vermelho, ou Forte de Agra. Isso aqui, por favor, Tassiano. A senhora comentou, uma das coisas mais importantes esse trabalho que é originário da Itália, chama-se pietra dura e quer dizer incrustação de pedras semi-preciosas no mármore. Isso é muito difícil, né? Então, pode-se ir a um local onde a gente ainda vê pessoas que mantêm como um legado esta técnica. Existem milhares de famílias que nas suas casas, nas suas aldeias, ainda fazem trabalho desse tipo, né, chamado pietra dura. E lógico, aquela primeira imagem não nos dava esta impressão, porque a foto foi tirada dele mais à distância. Porém, à medida que a gente se aproxima da construção do Taj Mahal, a gente começa a perceber esses detalhes que são muito lindos, em malaquita, em lápis lazuli, e, enfim, uma série de pedras semi-preciosas que estão incrustadas no mármore. Essas imagens e as próximas já são de um outro local, que é o Forte Vermelho ou Forte de Agra, mas que tem o mesmo trabalho que o Taj Mahal. Por favor, Tassiano, obrigado. Aqui, Forte Vermelho, Forte Vermelho. Olha o trabalho de pietra dura. Esse trabalho de em pedra, né, como isso, treliça em pedra, chama-se jales. E é muito interessante, é algo muito típico das construções da Índia. Depois nós vamos ver também em Jaipur, o edifício característico, o edifício icônico daquela cidade, chama-se o Hawa Mahal, ou Palácio dos Ventos, onde a gente tem este elemento arquitetônico que tem como objetivo permitir que as mulheres estejam atrás dele, elas podem ver todo um movimento, né? Então, no Hawa Mahal, isso acontece na rua principal de comércio, mas quem passa por fora não vê quem está ali atrás. Então, é como quando a gente mira uma mulher, por exemplo, na Índia, dependendo de quem seja, logicamente isso varia, mas geralmente muitas delas puxam o véu e cobrem a cabeça, né? Não é nem algo que seja considerado elegante mirar uma mulher mais incisivamente. Então, por vergonha, né, elas têm o hábito de cobrir a cabeça, né, quando isso acontece na rua. E para se proteger, como que da mesma forma, estavam escondidas por trás dessas treliças em mármore, porque isso é mármore, né, e podiam acompanhar todo o movimento das cidades, do comércio, sem serem importunadas por homens que não fossem os homens da sua família, né? Obrigado, Tassiano. Então, isso tudo o forte. Aqui já é, por exemplo, mais uma vez, uma entrada vermelha a um outro edifício. Isso chama-se Itimádio Daula. Pode parar, por favor. Tassiano, se você puder voltar um pouquinho, que aqui já é outra cidade. Aqui, por exemplo, da mesma forma como o Taj Mahal, a gente não tem uma única construção. Essa construção principal está num complexo de jardins, de parques e outros edifícios. Então, arquitetonicamente, de forma muito homogênea, eles têm uma simetria perfeita. Então, é como que uma cruz, 4 edifícios principais, menores, fazendo a moldura, fazendo as entradas, e no centro o edifício principal, como é o Taj Mahal. Isso é uma das entradas de uma outra construção chamada Itimádio Daula. Itimádio Daula também é um mausoléu, também é um monumento mortuário. E vão ver as imagens, também é conhecido como Baby Taj, o Taj pequenininho, né? Então, ele foi construído depois do Taj Mahal. Dizem que a construção do Taj Mahal foi que deu origem ao desenho dele, que teria sido construído para imitar o Taj Mahal, só que em dimensões menores, por isso é conhecido como Baby Taj. Chama-se Itimádio Daula. Obrigado, Tassiano.
Também é muito lindo o mesmo trabalho de incrustação de pedras semi-preciosas no mármore. Olha, uma das entradas, aqui já é outro local. Então, saindo de Agra, depois nós vamos, ainda no mesmo estado, nós vamos a uma cidade, aí estamos em Agra e vamos seguir para Jaipur. Esse trajeto tem 250 quilômetros e no meio do caminho vai-se a Fatehpur Sikri. As próximas imagens depois serão a Fatehpur Sikri. Né? Então, essa cidade é uma cidade abandonada. Naquela região, nós tivemos um imperador chamado Akbar, conhecido como Akbar o Grande, e ele reinou e dominou toda aquela região e mandou construir uma cidade que era a sede do seu governo, chama-se Fatehpur Sikri. Só que ele cometeu um erro que nos parece muito difícil até de se imaginar. Ele construiu uma cidade sobre uma colina e essa posição geográfica dificultava que a água chegasse a essa parte superior. A cidade, depois de construída, vamos dizer, ela faliu por falta d'água, porque não se conseguia viver ali. Então, era um local da sede desse governo, de um grande imperador, que não pensou na dificuldade da água chegar até a parte superior dessa cidade que ele construía, e tempos depois, então, ela teve que ser abandonada. O que a gente vê são os vestígios dessas construções. Eu não tive a oportunidade de acompanhar quando passou a novela Caminho das Índias, mas eu sei, teve até reprise depois, que tinham alguns personagens, tinham dois personagens, do ator Márcio Garcia e outra, uma personagem da Juliana Paz, que eram pessoas que faziam parte de castas diferentes, porque a sociedade indiana ela é dividida em castas, e o fato de serem de castas diferentes fazia com que aquelas duas pessoas não pudessem ter uma relação amorosa. Né? Ele era de uma casta inferior, ela de uma casta superior, de comerciantes muito bem-sucedidos de Jaipur, e por isso, né, como se apaixonaram um pelo outro, eles geralmente marcavam encontros às escondidas, e esses locais dos encontros são muitas vezes nesta cidade de Fatehpur Sikri. Muitas das cenas desses encontros às escondidas entre os dois eram em Fatehpur Sikri, né? E também em Jaipur, que é uma cidade principal. Então, daqui, exatamente, Fatehpur Sikri está a meio caminho entre Agra e Jaipur. Chegando a Jaipur, nós vamos diretamente ao hotel, também da mesma cadeia indiana de hotelaria, ITC Rajputana. Rajputana é a casta dos Rajputs. Né? Uma pessoa que é original do estado do Rajastão, ela é um Rajput, principalmente os homens. Né? Então, ITC Rajputana, ITC da casta dos Rajputs, da dinastia dos Rajputs. Chegamos a Jaipur, que é a capital de um estado, Rajastão. O estado mais desenvolvido, um dos estados mais turísticos da Índia. Também a novela Caminho das Índias, quando a trama voltava para o núcleo da Índia, geralmente tínhamos takes aéreos que mostravam o movimento das ruas comerciais, sempre de Jaipur. Jaipur é uma cidade linda, Jaipur é muito interessante. Também é conhecida como a cidade cor-de-rosa. Na Índia, o rosa é a cor da acolhida, das boas-vindas. E essa cidade foi muito importante na história da Índia e também muito importante durante a existência do Raj, do Império Britânico na Índia. E, a uma certa altura, um príncipe britânico, um príncipe inglês, príncipe Alberto, ele foi visitar Jaipur. E todo o centro da cidade, que ainda é cercado por muralhas, o Maharaja local, para representar a este príncipe
em inglês que ele era bem-vindo, ele mandou pintar todo o centro da cidade de cor rosa. Não é rosa como a gente conhece, é como um terracota, é um rosa um pouco mais fechado, né? Entre rosa e marrom, mas eles chamam rosa. Por isso Jaipur é sempre conhecida também como a cidade cor-de-rosa. Mas é linda a cidade. O hotel é excelente, o hotel é muito bom, é dos meus preferidos neste roteiro. E também visita-se algumas coisas fora da cidade. Geralmente começa-se a visita pelo Forte Amber, que tem o nome da cidade onde ele se encontra. Há muitos anos, a capital do estado do Rajastão foi Amber, depois passou a ser Jaipur. Essa visita é bastante interessante, nós vamos ver depois imagens também, porque ali tem-se a oportunidade, né, nós vamos de ônibus até um local onde desembarcamos, e à medida que chegamos próximos a Amber, vamos ver que ele toma toda uma posição estrategicamente construída sobre colinas ali. É uma construção maravilhosa. Eu estou embaixo, desembarquei do ônibus embaixo e ele fica lá em cima. Então, como é que eu posso subir? Eu tenho a possibilidade de subir em palanquins no dorso de elefantes. Ninguém é obrigado a subir desta forma. Vão ter a oportunidade de fazer os que queiram. Então, nós guias sempre perguntamos, né, se todo mundo vai subir no dorso de elefante, se alguém fica e sobe de outra forma. A segunda forma é subir de jipe, né? Então, vão naquele momento poder escolher, logicamente imaginam, né, como é que eu vou subir num elefante, né? Os elefantes são muito maiores do que nós, né, muito mais altos. Então a gente sobe uma escadinha só para estarmos numa plataforma, que é justamente a mesma altura aonde encosta o elefante. A gente senta, né, embarca no elefante, esse palanquim leva 2 pessoas, de 2 a 2, e assim que já estão acomodados, fecha-se uma trava de segurança, porque o elefante logicamente faz força para subir, e ele começa a subir dois lances de rampa para levá-los até um pátio superior externo. Nesse momento, se por qualquer razão eu não quero subir de elefante, eu aguardo e subo de jipe. A subida é sempre de elefante, a descida é sempre de jipe. Porque, geralmente, às vezes, a gente faz isso até cedo pela manhã, porque mesmo sendo elefantes, os animais se cansam. Então, tem uma hora que os animais são recolhidos, nem sobem nem descem mais. Então, para que a gente tenha a possibilidade de oferecer a vocês, querer ou não fazer dessa forma, então isso faz-se pela manhã. Depois eu volto a Jaipur, aonde vou conhecer o Palácio da Cidade, é uma belíssima construção no centro de Jaipur, o Observatório Astronômico, que é o mais importante de toda a Índia, e o Palácio dos Ventos. O Palácio dos Ventos, na verdade, embaixo ele é um museu, o museu da cidade de Jaipur. Mas o interessante é ver a fachada, que é composta por várias pequenas janelas, nós vamos mostrar. Dizem que essa estrutura foi construída em alusão à coroa do deus Krishna, e dali é que as mulheres podiam, atrás dessas treliças, ver todo o movimento do centro histórico e comercial de Jaipur, sem serem incomodadas. Outra coisa também muito interessante é Patrika Gate. Eu estou mencionando isso, as imagens entram todas em sequência agora. Patrika Gate e também o templo de Lakshmi Narayana. Lakshmi, a deusa Lakshmi. Narayana é uma das formas de se chamar um outro deus, que é Vishnu, que é conhecido como templo Birla. Os Birla fazem parte de uma família de comerciantes muito ricos e muito devotos. Então, eu conheço inúmeros templos Birla na Índia. Ele tem um nome original, um nome mesmo conhecido como Lakshmi Narayana, Lakshmi e Vishnu, e também conhecido como Templo Birla, porque foram os Birla que deram dinheiro para a construção desse templo. Por favor, Otaciano. As imagens agora serão Jaipur. Quem
são os birlas? Os birlas são essa família de comerciantes muito devotos. Então, eles patrocinaram a construção de muitos templos religiosos, hindus, então eles construíram muitos templos. Tá? Isso tudo aqui ainda, essas imagens ainda são de Fatehpur Sikri. Olhem, isso aqui, esse edifício de 5 andares era uma biblioteca. Isso tudo é Fatehpur Sikri, a cidade abandonada. Ó, o Raj e a Juliana Paz, que eu não lembro o nome da personagem dela, se encontravam muito nesse estanque aqui. Tudo isso é Fatehpur Sikri. A sala de audiências privadas. Está muito bem preservado. Muito bem preservado, muito bem. Aqui já é Jaipur. Então, Jaipur, a cidade cor-de-rosa. Abandonado no momento, né? Não. Aqui podem ver o Forte Âmbar. Quando o elefante sobe, ele entra por aqui, trazendo vocês até esse pátio superior. Isso tudo é âmbar. E o forte à frente aqui, se destaca, lógico. O resto é a cidade de Âmbar. Olha, aqui onde chegando os elefantes. Âmbar. E os táxis, os carros que descem. Esse é o palácio, esse é o Hawa Mahal, Palácio dos Ventos. Pode voltar? Está muito rápido. Volta um pouquinho, por favor. Isso. Então, essas imagens do Forte Âmbar, o pátio externo onde chegam os elefantes, a cidade de Âmbar, à direita o forte. Esse é o Palácio dos Ventos. Então, gente, aqui, essa construção embaixo, e esse edifício aqui é o Museu Histórico da cidade de Jaipur e do estado do Rajastão. E essa construção, que é o símbolo de Jaipur, se a gente jogar o nome da cidade Jaipur no Google, tenho certeza que as primeiras imagens que aparecerão serão do Palácio dos Ventos, que é o símbolo, o edifício icônico da cidade. Vejam quantas pequenas janelas com o trabalho de treliça em mármore, aonde ficavam as mulheres. Aqui embaixo, a gente tem uma das ruas principais de mercado. Rua de mercado na Índia chama-se Bazar. Né? Então, essa avenida chama-se Tripolia Bazar. As mulheres que faziam parte, né, da corte, então elas não vinham à rua fazer compras, mas elas queriam, de certa forma, mesmo que indiretamente, participar da movimentação do cotidiano. Né? Dali, por trás das janelinhas, elas viam quem comprava, quem passava, né? Os cortejos que passam por aqui, ainda hoje, cortejos religiosos. Então, elas, desta forma, participavam da vida da cidade, na sua rua principal do centro, sem serem importunadas por outros homens. Obrigado, Tassiana. Hawa Mahal, Palácio dos Ventos, a parte interna dele, onde está o museu. Olhem aqui a imagem desse edifício icônico da cidade, por trás dele. Aqui a gente também vê o observatório astronômico, Patrika Gate, né? Isso tudo é Patrika Gate. O mais interessante é ir para uma das extremidades e fotografar todos os arcos. A imagem do deus Shiva, em frente ao templo de Lakshmi Narayana. Esse templo, Lakshmi Narayana, que é este todo em mármore branco, ele é dedicado a 2 deuses. Narayana, que é Vishnu, e Lakshmi, a deusa da fortuna. Então, como disse, sempre o nome da esposa vem primeiro, por isso Lakshmi Narayana, Lakshmi e Vishnu, o templo é dedicado aos 2. Mas Shiva é talvez o deus mais importante, então sempre uma imagem dele também. E aqui em cima, parte da antiga fortaleza, essa pequena torre é de um templo dedicado a outro deus, talvez o mais querido, o deus Ganesha, o deus com cabeça de elefante. Lá em cima, o templo de Ganesha. Obrigado. Marcelo, Eu. esses templos são bem preservados ainda?
São muito bem preservados, sim, são muito bem preservados. Importante, pode parar, por favor, Tassiano. Importantíssima essa pergunta, que às vezes a gente não se dá conta disso. O hindu, por exemplo, que adora as imagens, né, dos deuses e tudo, ele tem, por exemplo, uma imagem de Shiva na sua casa. Se por qualquer razão, esse é um monumento feito de mármore. Se eu tenho essa imagem, tamanho menor, logicamente, dentro de casa, e sendo feito de mármore, se ela cai e quebra, perde a naja, perde o tridente, ela deixa de ter essa função de adoração. Então, é algo que passa a ser decorativo, mas eles dizem que quando quebra, quando cai, quando rasga, quando a alma, entre aspas, a alma deste Deus sai, né? Então, deixa esta imagem. Então, tanto é que eles nem costumam ficar com nada quebrado em casa por causa disso, porque perde a função. A mesma coisa, e eu aqui vou mostrar algo que responde à sua pergunta, Luciano, alguns templos são muito bem preservados. Esse é o caso, e a gente tem, mesmo de forma estilizada, aqui em cima uma bandeira. Toda vez que a gente olha para um templo na Índia, eu pelo menos faço isso, eu procuro na torre superior, essa torre maior chama-se Sikara. E se na parte superior da Sikara eu tenho uma bandeira, quer dizer que esse templo é vivo. Quer dizer que esse templo tem função de templo. Vamos dizer que daqui a alguns anos, por qualquer razão, aconteça alguma coisa nesse local e esse templo seja destruído. A primeira coisa que eles vão fazer é tirar a bandeira, se ele deixar de ter função de templo. Mesmo que não se precise destruir toda a estrutura. Então, pode ser que daqui a alguns, vamos ver, sei lá quantos anos, a gente passe por aqui, veja esse templo e já não achamos mais a bandeira na parte superior da Sikara. Quer dizer que já não é mais templo, foi. Então, a gente tem muitas construções que foram templos e deixaram de ser, pois não. É porque lá ainda acontecem orações, é isso? Sim, sim, aqui acontecem orações. Aqui, por exemplo, Jaipur não é uma cidade cortada por um rio, mas a gente tem um estanque pequeno aqui na frente porque tem que ter essa representação da água. Mas sempre pela manhã tem fiéis que se dirigem a esse templo por uma oração da manhã e ao final da tarde geralmente a gente vai a ele para assistir. Pelo horário do tour, nós vamos chegar a esse templo na hora da oração de final do dia. Então, são duas imagens belíssimas, o Tassiano conhece, sabe do que eu estou dizendo, duas imagens maravilhosas desses dois deuses, Lakshmi, a esposa, e Vishnu, e assim, simbolicamente, né, depois eles fecham essas duas imagens em cortinas, começa uma oração, então abre-se mais uma vez para que as pessoas que ali foram para adorá-los possam vê-los e então fazem a oração do final do dia. Este é um templo muito bem conservado, é um templo que ainda tem função de templo. Por isso, na parte superior da torre tem a bandeira. Aqui, mais uma vez, um outro templo. Aqui, uma das salas mais interessantes e bonitas do Palácio da Cidade. Isso aqui é parte... ainda temos, né, essa parte que se visita-se como um museu da cidade de Jaipur. E tem partes onde nós vemos uma bandeira, que é a bandeira da família dos Marajás. Porque quando a Índia teve a sua independência em 1947, e que foi, então, assinada uma nova Constituição, a Índia deixou de ser colônia da Inglaterra, da Grã-Bretanha, os Marajás, eles perderam o poder. Quem eram os Marajás? Os Marajás, a Índia, antes de ser considerado um país único, os estados, o que hoje são os estados, eram divididos, era como uma grande coxa de retalho. Então, por exemplo, havia uma família dos Marajás de Jaipur. Quem era? Marajá,
o que é Marajá? Marajá é um título como um governante, como, vamos dizer, como um governador. Mas levando em consideração o que a gente conhece como um governador, tinha mais poderes do que isso, tá? Então, ele não apenas governava, vamos dizer, Jaipur, ele dominava toda a região dentro do estado do Rajastão, porque esse estado era dividido em vários reinados, tá? Então, sempre um governante principal era um Marajá, tá? Com a assinatura da nova Constituição da Índia, em 1947, os Marajás perderam o poder, mas a Constituição não tirou deles o título. Então, parte aqui, na próxima imagem, a gente vê a parte interna deste edifício, é onde mora a família dos Marajás, que são apenas como a gente tem família real no Brasil, né? Exatamente. Aqui, então, essa parte é onde vive a família dos Marajás sem ter mais poder como um Marajá. Pois não. Perderam o poder e foram obrigados a começar a pagar imposto. Sim. Sim. Então aqui é parte dessa construção onde vive a família dos Marajás de Jaipur. Bom, aqui, aí Varanasi. Bom, é uma imagem que volta do palácio da cidade, avança só um pouquinho, Tassiana. Pronto, aqui, pode parar. Então, gente, depois de Jaipur, isso é uma coisa importante que eu quero explicar. Jaipur, Varanasi, via Ahmedabad. A Índia, como eu já expliquei, tem uma rede aérea muito extensa, porém é complicada. Às vezes, quando eu dou exemplo disso lá, tem algumas pessoas que, dependendo de onde moram no Brasil, me dizem, mas no Brasil também acontece isso. Vou citar apenas um exemplo. Eu estive em Curitiba essa última semana e foi um sufoco arranjar um voo direto do Rio para Curitiba. Eu arranjava voo, que não era direto, Rio, imagina, Rio, Brasília, Brasília, Curitiba. Eu estava querendo ir ao sul e tinha que ir a Brasília. Então, na Índia, isso é muito comum. O que a gente chama de triangulação aérea. Então, é o que acontece aqui. Não existem, ou existem muito poucos, voos diretos de Jaipur para Varanasi. Então, a gente vai a Ahmedabad. Aqui, na verdade, as malas seguem direto para Ahmedabad. Ok? E... Não, direto para Varanasi. Direto para Ahmedabad. Para Varanasi, perdão. E em Ahmedabad, da mesma forma como acontece em Dubai, a gente não pega a mala, né, e vai a esta cidade apenas para fazer uma conexão, porque não há voos diretos. Às vezes não existem voos diretos de duas cidades dentro do mesmo estado, que é uma loucura, mas lá acontece. Então a gente faz esse voo de Jaipur para Varanasi via Ahmedabad, e chegando a Varanasi, a gente chega à cidade mais sagrada para o hindu. Na Índia, eles dizem que a gente pode ter estado em Delhi, a gente pode ter estado em Chennai, Madurai ou Mumbai. Não estivemos na Índia. A gente só conhece a Índia na sua essência quando se vai a Varanasi. Por isso, é muito importante que um tour lhes dê a oportunidade de ir à cidade mais sagrada do hinduísmo. Chama-se Varanasi, que fica no norte e a leste, nordeste da Índia. A gente tem uma outra cidade muito importante ao norte de Delhi, chama-se Rishikesh, que é a capital mundial do yoga. Rishikesh. É muito importante também porque o rio Ganges, esse que nasce na montanha dos Himalaias e desemboca no leste do país, no Golfo de Bengala, ele, em Rishikesh, vamos dizer, a grosso modo, ele acabou de descer das montanhas. Então, ele, quando passa por Varanasi, ele já passou por muitas cidades. Né? Então, por isso é importante lá. Né? Rishikesh é uma cidade muito interessante também, 100% vegetariana, 100% vegetariana, capital mundial do yoga na Índia, Rishikesh. E a gente vai a Varanasi, a cidade mais importante e mais sagrada do hinduísmo, de toda essa religião
que representa 80% de toda a população do país. A gente tem outras religiões também, muçulmanos, católicos, algumas seitas, mas 80% da população são hindus, né? E Varanasi, a cidade mais importante, se encontra às margens do rio sagrado Ganges, que é a representação de uma deusa, a deusa Ganga. Ela tem vários nomes. Varanasi já se chamou Benares pelos portugueses, chama-se Kashi, que quer dizer a reluzente, a que reluz, a de luz, e também é conhecida informalmente como a cidade de Shiva. Né? Nós já teremos estado em Mathura e Vrindavan, a cidade de Krishna, e Varanasi, a cidade de Shiva, o deus mais importante ali. Existe uma lenda, né, que um rio sagrado que existia no céu, por uma arbitrariedade de um governante, ele resolve descer à terra. Só que ele era um rio tão poderoso que, se descesse diretamente à terra, ele iria causar muita destruição, muitas inundações e tudo. Então Shiva resolve que ele vai descer à terra através dos seus cabelos. E isso amortece esse impacto do céu, do rio que estava no céu à terra. E a representação desta descida do céu à terra é através da imagem de uma deusa Ganga. Então, quando a gente vai a Varanasi, que conhecemos o rio Ganges, então faz-se oferenda a Shiva, porque a cidade é dele, mas também a Ganga, que dá nome ao rio, o rio mais sagrado de todo o hinduísmo. Aqui, logicamente, visita-se alguns templos dos mais importantes na cidade, e aqui acontece algo muito interessante também, que é a possibilidade, numa mesma cidade, de, não por um acaso ao mais importante dessa religião, participar daquelas duas cerimônias, o banho ritualístico pela manhã e a cerimônia do fogo à noite. Então, bem cedo pela manhã. O que você chama de bem cedo? Bem cedo, eu fiz isso agora. Saímos do hotel 5 horas da manhã. Tá? Porque o que acontece? Gente, nós vamos ver imagens aqui de Varanasi. Quando vocês virem imagens dos edifícios às margens de um rio, aqui a gente não vai ter essa noção. Mas imaginem uma cidade cortada por um rio, onde toda a cidade se encontra só de um lado do rio. Diga. Só uma curiosidade. Pois não. Esse banho as pessoas ficam peladas, elas vão de biquíni? Não ficam. Olha, sabe uma coisa que é muito interessante, que eu já vi muitas vezes, por exemplo, guardas, oficiais, crianças, jovens, antes de ir para o seu trabalho, antes de ir para o quartel, antes de ir para a escola, chegam arrumadas. Eu poderia ir assim. Chega à margem do rio, tira a roupa, eles ficam ou de cueca, as mulheres estão sempre de sari, entram no banho. Perdão? Sari é a roupa típica das indianas, é feita através de um pano que tem geralmente de 6 a 7 metros, que é enrolado no corpo e fazem as dobras para ser enrolado, vamos dizer, no corpo da mulher. Então, elas assim entram, nunca vi alguém nu ali, que tenha ficado nu só para entrar no rio. Às vezes a gente vê pessoas nuas, sim, são sadhus, são os homens santos. São os que fazem as orações, os que dão a bênção, vamos assim dizer. E existe uma classe dos sadhus, chama-se Naga. Naga quer dizer cinza, Naga Sadhu. Eles dizem que eles são vestidos de cinzas, porque o corpo é absolutamente nu, né? E nas piras crematórias eles vão buscar as cinzas para cobrir o corpo. Então, olhando a uma distância, eles estão com alguma coisa, uma túnica branca, é cinza, né? Então, esses andam nus, mas não é assim, não se vê toda hora. Agora, alguém que vai ao rio Ganges para fazer esse banho ritualístico, não necessariamente, e muito raro, fica nua, completamente nu. Está sempre com uma cueca, uma
acerola ou sari, que sai molhado e depois eles vão embora. E já vi muitas pessoas desses que eu digo, antes de ir para o quartel, antes de ir para a escola e tudo, levam uma toalhinha, se seca, troca de roupa e dali vai. Né? Mas é importante ir ao rio para essa cerimônia. Então, Marcelo, oi. com licença. Pode Essa não. cerimônia que você fala do fogo é da cremação? Não é da cremação, não é da cremação. Então, eu acho muito interessante, eles lá chamam Varanasi de o umbigo da Índia. Quer dizer, não tem nada que possa ser mais representativo, não existe nada que possa ser mais autêntico na Índia do que a cidade de Varanasi. Então, ela se encontra ao longo de quase 14 quilômetros de uma única margem do rio. Lá eles dizem quem é que se atreveria a estar de costas para o sol, porque o sol nasce à frente da cidade. Então, quando o sol nasce, não tem nenhum edifício de costas para ele, a cidade está toda de frente. Né? E por que a gente sai tão cedo? Bom, a gente tem que pensar que às vezes a gente faz, né, numa viagem, né, o que também será esse dia tão especial, tão representativo, tão importante acordar um pouquinho mais cedo para estar no rio na hora que nasce o sol. Então, por isso a gente sai do hotel cedo, vai até o rio, embarca, pega um barco e faz uma volta pelo rio Ganges. Nas extremidades, ao longo desses quase 14 quilômetros de extensão, numa ponta e noutra, encontram-se os fornos crematórios. Isso não pode estar no centro da cidade. Esses ghats, onde as pessoas descem para fazer o banho ritualístico, não é a mesma escadaria onde se crema um corpo. Existem locais, espaços específicos. E a tradição diz que, quando a pessoa tem oportunidade, eu digo oportunidade financeira mesmo, né, de pagar por uma cremação, que pode não ser barato, ela vai para Varanasi, tem muitos locais de acolhida das pessoas que estão à morte, estão para morrer. Então, uma pessoa que fica enferma durante muitos anos, ou que sabe que a sua morte está próxima, ela, quando pode, ela se dirige a Varanasi e vai esperar morrer lá. Porque dizem que assim que a gente nasce, isso é algo que acreditam os hindus, né? Quando eu nasci, eu vou me citar como exemplo, no dia que eu nasci, eu passei a fazer parte de um ciclo de encarnações e reencarnações que nós chamamos de samsara. E reencarnar para o hindu não quer dizer necessariamente algo ou positivo ou ruim. É algo do qual a gente não pode escapar. Eu nasci, eu passo a fazer parte do samsara. E se faço algumas coisas na minha vida, ao morrer, quando morre este corpo, eu vou ter a possibilidade de me desgarrar do samsara e não preciso mais reencarnar. Então, algumas coisas que eles dizem que por exemplo, levar uma vida boa, vida de virtude. Eles dizem viver bem a vida, fazer bem ao outro. Lá eles dizem, a gente não pode perder as oportunidades de servir alguém, de ser bom a alguém, de fazer uma boa ação, né? Porque isso melhora o nosso karma. Eu ouvi muito isso agora, levando a minha mãe, foi até ela que pagou a viagem dela, nem fui eu, acho que talvez tenham pensado nisso, me disseram, meu amigo, que bom karma você está fazendo, trazendo a sua mãe aqui. Bom, ela gostou muito e para mim foi algo muito importante, porque ela sabe que eu amo aquele país, e antigamente eu estava contando até para a Adriana, ela dizia para mim assim, de todas essas viagens que você faz, uma das que eu menos tenho vontade de fazer é a Índia. E ela foi agora e amou, e ela adorou. Perdão? Era o momento dela, é verdade. Isso é outra coisa que a gente diz muito na Índia, a gente não escolhe o momento de ir à Índia, é a Índia que nos escolhe. A gente vai sendo preparado, olha, vocês já estão num primeiro momento disso, né? O interesse, estar aqui para ouvir informações, isso já é um primeiro passo, tenham certeza disso, né? Então, quando eles podem fazer isso, eles acreditam que já cumpriram a sua missão e não precisam mais estar nessa questão de reencarnar, porque eles não sabem como é que vão reencarnar. Então, para eu garantir que a minha reencarnação seja boa, eu tenho que ter uma vida boa, né? Essa vida que me foi dada, eu só vou ter essa oportunidade de viver, né? Então, que eu faça bem isso, para que eu ou não precise mais reencarnar, ou
a minha reencarnação seja melhor, né? Diga. Geralmente os turistas brasileiros entram nessa água? Não, geralmente não. Geralmente não, tá? E essa água é limpa, Marcelo? Seria minha segunda pergunta. Tecnicamente não é limpa. Né? Tecnicamente não é limpa. Já viajei com pessoas que foram com a intenção, até me disseram, olha, não estranha, quando chegar a Varanasi eu vou entrar no rio, né? Mas é um caso ou outro, tá? Porque o que acontece? Animais estão ali. A gente vê que, por exemplo, numa alta escadaria descem 3, 4, 10 vacas, né? E as pessoas, mas a gente vai ver. Eu particularmente tenho que confessar que ainda, 20 anos depois, eu acho estranho quando vejo alguém, por exemplo, escovar os dentes ali. Né? Você já entrou? Eu já entrei uma vez. Qual a sensação? Eu tinha um medo. Como é seu nome? Isabela, eu tinha um medo de pisar em alguma coisa cortante. Esse era o meu único medo. Sabe, um caco de alguma coisa. Então fui calçado, eu não fui descalço. A sensação foi boa, não tive nada. Aliás, eu nunca tive nada na Índia. Nunca tive nada. Eu acho que a minha relação com o país é tão positiva que eu, sabe, não... O seu karma foi queimado. O meu karma, provavelmente. A sensação foi boa, uma vez valeu, não entrei mais, mas geralmente o brasileiro não entra não. Tá? Por exemplo, se fosse em outras cidades, como por exemplo Rishikesh, já tomei muito banho em Rishikesh de levar todo o grupo, porque realmente ali a gente sabe que a água do rio ainda é bem limpa, tá? É diferente, é completamente diferente, o ambiente é outro, tá? Mas não tem a mesma força que em Varanasi. Não, a primeira cidade, essa que eu mencionei, é Rishikesh. Rishikesh. Em Varanasi não. Em Varanasi ele já está se dirigindo aos estados de leste antes de desaguar no Golfo de Bengala. Tá? Mas, gente, só estar ali, eu já tive gente que comprou uma embalagenzinha para levar água do rio e pegou a água do rio. Né? Então, é uma experiência muito especial, é algo muito diferente e as pessoas geralmente gostam muito, né? Quando se deixam envolver. Olha, até foi boa a pergunta. Uma coisa que vocês têm que ter em mente para viajar para um lugar como a Índia. Vocês têm que ter mente e coração abertos. Tá? Vocês têm que ter mente e coração aberto. Porque se vão assim, né? Eu geralmente leio um texto para os grupos os quais acompanho, que diz assim, que a gente não pode fazer comparação. Né? Lógico, isso é cultura, a gente não tem que acreditar em tudo ou concordar com tudo, e acho que é por isso que se viaja, né? Para somar informações e coisas diferentes. E quem já assistiu, por exemplo, aquele filme O Exótico Hotel Marigold, aquilo é muito uma viagem para a Índia. Né? Quem não assistiu, procure. Né? O Exótico Hotel Marigold. Teve 1 e 2. O 1 é muito melhor que o primeiro. Tá? Resumidamente, é um grupo de ingleses que vão num voo fretado de Londres para a Índia, e é bem o que acontece lá, porque cada um tem uma ideia de como vai ser a sua estada na Índia. Alguns que sonham, alguns que têm certeza que ali vão se encontrar, outros que têm pavor, já não sabem nem por que estão dentro daquele avião. E é muito interessante porque as respostas a tudo que se vê é muito interessante. Né? Saem transformados, uns mais, outros menos, mas o importante é que estavam todos dispostos a viver essa experiência. É algo muito importante, é algo muito especial. Bem, então, aqui em Varanasi, também o hotel que ficamos nesse tour é muito bom, muito bem localizado. Sai-se primeiro pela manhã para ir ao rio, visita-se alguns
alguns templos, depois passa-se pelo campus universitário da Universidade Hindu de Banaras. Banaras é o antigo nome da cidade, Banaras Benares, uma das mais importantes universidades de todo o país, e geralmente a gente volta para o hotel para poder tomar o café da manhã, né? Porque saindo às 5, geralmente o salão do café não está aberto. E à tarde visita-se ainda 2 outros templos da deusa Durga, e também a gente tem nessa programação um templo, chama-se Bharat Mata. Bharat, todo mundo no mundo conhece o nome Índia. Quando se fala Índia, sabe-se de que país está se falando. Mas originalmente, oficialmente, o nome da Índia é Bharat. E atualmente a gente tem um primeiro-ministro lá que acabou de anunciar que ele vai fazer de tudo para voltar o país a ter o seu nome original. Então pode ser que o atual primeiro-ministro Narendra Modi faça com que a Índia volte a se chamar Bharat. Esse templo Bharat Mata é um templo onde o objeto de adoração é o próprio mapa da Índia. Ok? Então, não tem imagem de nenhum deus. Quando entramos nesse templo, a gente vê em alto relevo, é interessantíssimo, pode-se ver a Índia e o Ceilão, antigo Sri Lanka, antigo Ceilão, e esse mapa em terceira dimensão é o objeto de adoração ali. Um outro chamado Tulsi Mandir, Tulsi, é o manjericão, que para o hindu é uma planta sagrada. Todo hindu tem um vaso de manjericão em casa. Eu, na dúvida, tenho também. Mas não sou hindu. Aí ele morre, eu compro outro, eu sempre tenho manjericão em casa. Vai que, né? E para ajudar o meu karma. E são templos, então, interessantes nessa cidade muito religiosa. E dali, volta-se a Delhi, né? Porque é a partir dessa cidade quando depois se tem o voo de volta para o Brasil. Então, chegando a Delhi, vamos para um hotel que já fica confortavelmente na área do aeroporto. Ao redor do aeroporto tem vários hotéis muito bons, porque o trânsito na Índia pode ser muito ruim, a gente pode levar muito tempo nos deslocamentos. Então é muito importante e conveniente que nessa volta, como o voo é pela manhã, para que a gente não tenha problema nos horários, estar bem localizado próximo do aeroporto. Tempo livre para atividades independentes na cidade de Delhi, tem bastante coisa para se conhecer ali, e o hotel é muito bem localizado, fácil de deslocamento, e horário apropriado, transporte para o aeroporto, com voo com destino ao Brasil. Então, a Emirates, né, nos leva de volta de Delhi a Dubai, e Dubai um retorno para São Paulo. Geralmente esse voo de ida tem 14 horas e 15 minutos de ida, 15 horas de retorno para o Brasil. E a gente faz um voo direto voltando ao Brasil. Então eu vou pedir a você agora, Tassiana, que passe, por favor, imagens dessa cidade, a mais sagrada para o hinduísmo, a cidade de Varanasi. Provavelmente aqui imagens pela manhã, porque eu posso ver muita gente aqui nas margens do rio, pessoas que fazem o passeio como a gente faz nesses barcos, para vermos as construções que se encontram todas no mesmo lado do rio. Olha aqui as pessoas, o rapaz ali de cueca, de sunga, sei lá o quê, né? Uma imagem do deus Shiva, deus mais importante. Ele tem sempre uma cobra naja enrolada no pescoço. Eu sempre procuro a naja para saber se é Shiva. Se não, outro elemento é o seu tridente. Shiva tem sempre um tridente. O templo da Universidade Hindu de Banaras, biblioteca central, esse é o templo. Aqui dentro desse templo a gente tem uma imagem muito interessante que é um lingam, uma das formas de se representar o deus Shiva. E Varanasi é mundialmente conhecida pela produção de artigos em seda. Vários teares manuais. Olha que coisa, não é como na China que se coloca uma padronagem numa máquina e ela sai fazendo várias coisas. Aqui a cerimônia do fogo,
do fechamento do dia, vejam que é bem diferente pela manhã, à noite não se entra na água, né? E aqui o fogo, o incenso queima a energia do dia que está para terminar. Isso são todos locais que fazem. São todos locais que fazem, são todos sacerdotes. Aqui a cidade às margens do rio Ganges.